Agora, então, a preferência da doutora Ângela é a sala onde tem 4 processos. Isso, a sala de 1410. E o primeiro processo, na ordem 1, é o número 4 da pauta, relatoria da excelentíssima juíza Ângela Castilho Rogério Ribeiro, 15.4200, 31.1992, 503.0003. Esse processo foi adiado da sessão do dia 29 de novembro. A doutora Nilma já fez a sustentação oral e a doutora Adriana Goulart pediu vista após a sustentação oral. Doutora Nilma está presente? Aqui. Pois não, doutora, pode assumir aqui. Vamos, então, começar o julgamento desse processo. Primeiro vai ter a fala da doutora Adriana, que foi quem pediu vista, né, do processo. Doutora Adriana tem a palavra. Fui eu que pedi vista. Senhora presidente, acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de despachar com a advogada, a doutora Nilma Regina Sanches, e também com seu colega, né? E eles estiveram, agora, da última vez, lá no gabinete. E o que é que eu percebi? E eu vou dizer, digamos assim, eu vou ficar com a coisa julgada. O que é? E nessa última vez que nós despachamos, a doutora Nilma, e seu colega, doutor Orlando, não é isso? Doutor Orlando, conseguiram me demonstrar, e aí o meu voto, ele segue, que acho que ele não está no sistema, ainda não foi entregue para mim aqui, que a Oda estava, consertando umas coisas. Ele segue o seguinte raciocínio. A decisão do quase presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né, é o nosso querido ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, em 1993, ela estabeleceu uma coisa julgada na seguinte forma: aquelas pessoas que já estavam aposentadas naquela data, haveria então a expedição de um comando ao INSS para que, então, fizesse a adequação nas aposentadorias daquelas pessoas. Entretanto, neste processo, a gente não tem apenas aposentados, né? A gente pode até discutir se teria competência, se não teria... Não vou entrar nisso, que nós já estamos em fase de execução. O ministro Luiz Felipe, então, na época, juiz da terceira vara, ele estabeleceu que, para esses que já estavam aposentados, seria esse o comando, uma obrigação de fazer. Em relação aos que não estavam, e eram vários que não estavam, né, aposentados, haveria, então, digamos assim, uma condenação em relação aos... Olha para a senhora ver, senhora, do desembargador Maria Cecília, dos... URV, IPC de 1990, 89, Plano Bresser, etc. Então, quer dizer, isso é lá do início da nossa magistratura, né? Vossa Excelência é juíza, né, desde 1990. Tem gente aqui que entrou, acho que entrou depois entrou depois da sentença. E aí, então, para os que não estavam aposentados, ele mandou incorporar no salário daqueles que não estavam aposentados. E aí, de forma muito ética e correta, a doutora Nilma falou. Quando estava comigo, e nós conferimos, depois eles enviaram os IDs. Todos esses processos têm uma dificuldade, que parece que foi até objeto de numa sessão que se determinou que se voltasse ao primeiro grau, para que, na verdade, quando se fizesse incluísse, digitalizasse, petição inicial, não sei o quê. Foi digitalizado, misturado. Então, a gente, às vezes, para achar uma determinada decisão, está no meio daquele conjunto ali, então, ele tem essa dificuldade. Eu não vou fazer isso nesse minuto, nós suplantamos isso, mas eu estou dizendo que já teve decisão aqui que determinou o retorno para que a vara ou o advogado, porque teve uma discussão que a OAB não aceitou que o advogado fizesse, mas depois o TRT manteve que a obrigação era do advogado, mas não vou passar nisso. E aí, então, senhora presidente, teve essa determinação que, se não mais incorporasse e que fosse limitada, acho que, se não me falha a memória, aproximadamente 13 meses, até a próxima database. Tá?
Então, o que é que eu estou determinando no meu voto e vou fazer, ao final, uma sugestão, tá? No meu voto, que são, segundo a boca pequena, são 40 mil pessoas, não é isso, doutora Nilma? 43 mil. 40 mil ferroviários, hoje todos aposentados, acredito eu, pouquíssimo. O total da ação são 75 mil. Dos inativos, 43, então, a senhora vê o tamanho, a senhora vê o tamanho, Hoje, o tamanho do número de pessoas e uma classe que a gente sabe. Eu vivenciei o sucateamento dos ferroviários lá em Congonhas e João Molevade, com a MRS, né? E aquilo tudo que aconteceu, e a gente sabe muito bem. Hoje eu acho que até uma profissão, se não me falha a memória, se eu não estou exagerando, se não está em extinção, o que é um absurdo, porque eu tive há menos de um ano na China, e a China é recortada por trens. E é a coisa mais impressionante a possibilidade de acesso a qualquer cidade, a qualquer lugar que você tiver por meio dos trens. Então, essa aposta do Brasil, em termos de fazer somente deslocamento por meio de aviões ou carros, etc., sinceramente, é uma aposta que deve ter algum interesse por trás, né? Porque o ideal era que nós tivéssemos as ferrovias. Mas, voltando. Muito bem, senhora presidente. Então, qual é o meu voto? Meu voto é que aqueles, e aí, doutora Nilma, eu peço vênia, apesar da lei que diz que a União vai suceder à Rede Ferroviária Federal em todos os aspectos, todas as suas obrigações, etc., eu não vou mudar a coisa julgada. A coisa julgada é para expedir o comando. Tá? E os demais que não estavam aposentados lá naquela época, que porventura já estejam, não interessa, eu estou fazendo como marco o que passou em julgado, eles devem ter a apuração e pagamento pela, aí no caso, pela União, que é a sucessora, né? Se bem que a União e o INSS sempre estiveram nos autos, desde lá de 1993, como terceiros interessados. Então, foi o ministro Luiz Felipe, o juiz Luiz Felipe, à época, colocou. Então, senhora presidente, basicamente é isso. E a doutora, a colega Ângela, ela tem um voto diferente, depois eu peço que ela fale, mas, novamente, qual é a minha pelo reflexo, pelo impacto e pela possibilidade de se resolver isso de uma forma mais ampliada, com mais negociação e com mais expertise. Eu sugiro, a doutora falou que não é para enviar para o Sejus, porque já enviou e não deu certo. Não. Eu sugiro que envie para o núcleo de cooperação, que é presidido pelo desembargador Antônio Gomes de Vasconcelos, nosso querido colega, meu colega, inclusive, de concurso, uma pessoa estudiosa na questão da cooperação, uma pessoa que consegue fazer sentar numa mesa. Eu estava assistindo a última cooperação que ele fez num processo meu, ele coloca até quem nunca tinha sido mencionado, ele coloca, senta e resolve a questão. Então, porque aqui, senhora presidente, há a possibilidade de entender, como a doutora Nilma diz, que a União sucedeu pela lei e ela, então, não tem sentido expedir a tal do comando, que o juiz, aliás, o juiz de primeiro grau mandou expedir um ofício, que não é um comando. Então, ele mudou a coisa julgada, tá? Então, a mim me parece que levar isso para uma mesa em que a União sente como responsável, porque ela é responsável pelos processos da rede, e o INSS sente, e inclua isso como comando para passar a valer para esses aposentados que estão aí, que são pessoas que aposentadas de um salário em pouco, ao invés de fazer que essas pessoas vão lá, ter que ir um por um, que a gente nem sabe como que vai atender, se essas pessoas vão conseguir não tem ponto de, de inclusão digital, na maioria a Justiça 4.0, ela não está sendo vista pelo nosso tribunal do ponto de vista dos PIDs, né? Então, assim, não sei como fazer isso, e eu fiquei imaginando que aqui, a gente, dentro da jurisdição, a gente tem um espaço muito pequeno para resolver com a capacidade que tem uma cooperação judiciária. Então, senhora presidente, eu tenho um voto. Eu vou, se não entenderem que não deve enviar para o núcleo, para o Antônio tentar alguma coisa, uma solução mais ampliada, mais criativa, etc., não tem problema, eu tenho meu voto aqui.
tá? Eu estou atendendo parcialmente como é que chama, o que ela está pedindo, mas eu faço esse apelo, não sei se a relatora concorda, ou se a terceira votante concorda, porque eu acho que nas mãos do doutor Antônio Gomes a gente tem uma chance de resolver isso de uma forma mais inteligente, mais ampliada, porque já são quantos anos que nós estamos juridicamente dando decisões e que não resolve. Porque ou a União recorre ou o sindicato recorre. Quem sabe, então, com a expertise do Antônio Gomes, porque ele conta para a gente quantas vezes ele sentou em INSS, quando ele era juiz de primeiro grau, e INSS incluiu gente que fez perícia, incluiu limbo, fez isso, fez aquilo. Então, é a minha sugestão. É essa, mas se caso entendam que não, vamos seguir na jurisdição, não tem problema. Meu voto é o que eu acabei de dizer. Doutora Ângela. Senhora presidente, doutora, Boa tarde. doutora Adriana, é um processo que causa absoluta preocupação, né? Eu já estava no tribunal em 93, não era ainda magistrada, mas é assim inconcebível na Justiça do Trabalho, né, que prima pela celeridade, um processo a essa altura. E aqui nós temos uma discussão. Despachei com a doutora, falei com ela que é processo de despachar até desenhando. O que é comando, né? A gente conversou no dia, porque a decisão fala em comando. E a gente aqui fala em comando exequendo. Esse comando não é no sentido de comando exequendo, né? É no sentido de que, à época, eles já eram aposentados, e aí era um abono por um período restrito, são só 13 meses para cada um. Ele, na data base seguinte, parava de pagar. Quer dizer, não é uma... que à primeira vista a gente pensa, meu Deus, uma execução de 93 para cá, calcular tudo. Não, é um período restrito, são 13 meses, por causa da data base subsequente. Mas há duas discussões jurídicas que têm que ser enfrentadas, assim, a meu ver, basicamente são duas. À época, de fato, bastava expedir esse comando no sentido assim, pague. E o pagamento, inclusive, seria de imediato, né? Porque era assim para os aposentados à época. Se a gente voltasse lá atrás e não tivesse recurso e transitasse em julgado imediatamente, ia fazer o cálculo, pagar aqui e expedir esse comando. Esse termo é um termo que causa confusão, ele é diferente. É a primeira vez que eu me deparo com essa terminologia aqui no tribunal. De 96, 5 para cá, né? Então, e a outra questão é a situação jurídica da União lá e agora. Lá era uma situação jurídica de que, em condições normais de pressão e temperatura, esse comando seria porque eles eram aposentados. Hoje, a situação jurídica dela não é de INSS. Ela está aqui como sucessora da Rede Ferroviária Federal. Então, a União tem essas várias assim vertentes de atuação, né? O tribunal nosso, né, é a União também. Então, a União aqui está em duas posições jurídicas que me parecem diferentes. Uma seria a União agora, está no polo passivo, sim, na condição de sucessora por aquela lei da época aí, da sucessão da Rede Ferroviária Federal. Então, eu vou falar muito francamente. Processo, eu até falo isso na primeira instância, eu acho assim, a ação coletiva fundamental, mas na prática, a gente vê as ações que mais demoraram, com as quais eu me deparei ao longo aí do meu período de magistratura, né? Seja aqui, seja na execução, são essas ações. Eu já peguei a ação de 1996 também, que se discutia periculosidade, aí ficava, não, mas o fulano, aí volta, então demora muito. Quer me parecer que essa sugestão da desembargadora Adriana pode ser interessante, por quê? Por dois motivos. Primeiro, se encerra sem petição, e abre prazo aqui, recurso para lá, porque essa decisão aqui vai ser objeto de recurso, claro. Vai para o TST e vai demorar. Então, se vai na mão de um magistrado como o desembargador Antônio Gomes, que nós sabemos que tem uma visão assim, absolutamente artesanal dos processos, vai fundo, analisa, ouve as partes, olha nos olhos. Eu não falo nem em acordo de valores, mas eu acredito, eu falo porque quando eu trabalhei em precatório, eu via isso.
uma coisa é você virar para a pessoa que está representando a União e falar, olha, é isso. E a pessoa aceitar, falar, não, tem razão. Ele fica até... E entra. E assume a obrigação. A outra coisa é ficar nessa discussão jurídica que me parece que daqui a 10, 15 anos já estaremos nós aqui de novo, desde 93. É uma loucura. Então, assim, eu, em princípio, até estou mantendo a minha proposta de voto, mas eu acredito que, sem, talvez até com a ciência pela União, de quais são os encaminhamentos, talvez até por assistir aqui ou por ter acesso a como é que está o encaminhamento até agora. Senta com o desembargador Antônio Gomes e eu acredito que a solução sairá muito mais rapidamente. Então, me parece que essa solução é bem alvissareira. Ok, doutora Paula. Senhora presidente, nós temos 2 propostas de voto, da doutora Ângela e da doutora Adriana. Eu não vou manifestar meu entendimento hoje. Então, vai para o doutor Antônio, e eu concordo de ir para o doutor Antônio, mas nós temos que fixar um prazo, um período máximo. Não dá mais para esse processo ficar tramitando aqui na Justiça. Nós teríamos que colocar um período para que isso fosse resolvido. Eu sei que é um processo enorme, nós tivemos dificuldade. Quanto tempo que a gente está demorando para analisar? Inúmeros documentos, é difícil até de baixar o processo. Agora, a única questão, nós não podemos fixar prazo para o juízo de cooperação. Para a tarefa dele. Porque, na verdade, a tarefa é hercúlea. Sim. Ele tem que chamar todos os atores, ele tem que entender o processo. Eu queria, inclusive, pedir a doutora Adriana para... podem ser. Conversar com às ele, vezes, né? até a doutora Paula também. Porque, podíamos na verdade, conversar são com ele, para ele entender os o julgadores. que é. Doutora Ângela, se sair, eu entro, né? Mas, na verdade, para auxiliá-lo. E Vossa Excelência é uma exímia conciliadora também, né? Então, eu acho Com toda certeza. que vale a pena. Agora, fixar prazo, doutora Paula, nós não temos como fixar. E eu vou esclarecer mais uma questão. Tem uma pessoa, que é um dos substituídos aí, que ligou até para a ouvidoria para reclamar do prazo desse processo no gabinete. Pois é, Reclamou isso me do preocupa. servidor, reclamou do gabinete. E, na verdade, era culpa minha. Não, na verdade não Não é tem culpa de culpa, né? ninguém. Tem o Mas eu tava trâmite do analisando. processo para ele ser julgado de uma forma responsável, Claro. cuidadosa, e que, por isso, a gente não consegue responder. O processo não está parado, sem solução e sem buscar essa solução. Eu queria colocar um fato, assim... Pois não, doutora. Quem sabe, doutora Cecília, a gente não coloca um prazo assim para retornar com ele, caso não tenha uma conciliação, só para ele não ficar assim. Pois é, mas se o doutor Antônio Gomes estiver marcado para 2 dias depois, vai ter que mandar, ou para um mês depois? Não. Sabe como não? Eu acho que o prazo para o doutor Antônio Gomes, ele vai falar, nesse prazo eu não consigo fazer. Na verdade, a reclamação eu só narrei para mostrar como que isso incomoda as partes. há E eu vários não anos estou eles- tirando a razão da parte que reclamou, não. Porque a doutora sabe. Mas ele não sabe o que está acontecendo no processo. Está numa gaveta, esquecido? Ele tem que perguntar mesmo, ele tem que procurar saber. E todas tá as vezes o precisando, meu né, do assessor dinheiro. explica para ele, fala, mas parece que não é verdade, sabe? Essa coisa que a mídia divulga de um judiciário ineficiente, que não se preocupa com os processos. E isso é que povoa o imaginário Já ligaram no meu coletivo. gabinete também perguntando pelo processo. O imaginário coletivo. Mas o meu, que é o da relatoria, é Relator, pior. exatamente. É pior. Na realidade, eu Eu queria estou só... pensando aí, quem sabe a gente faz uma reunião com o doutor Antônio Gomes e pede essa eventual agilidade, a gente conta esses bastidores. Mas que não tem- fixar aqui, Não, ó, vai fixar mandar prazo, para a eu cooperação também acho que é, judicial no com prazo. mínimo, Não tem como. grosseiro, Se fosse assim, a ocupante da posição dele, eu ia falar, não dessa forma, eu Não já- aceito. Posso colocar só um pequeno... Pois não, doutora. Um adendo aqui. É porque o processo, ele tem... A execução, ele consta de 2 títulos, como a doutora ressalvou. O dos inativos, que seria objeto aí da reunião com o doutor Antônio, e os ativos. Esses já existe Não, uma... eu pensei em mandar os 2, doutora. Não, os ativos não tem pertinência. Não, mas vai dar uma confusão. Com o INSS, O pelo que eu PJE, entendi- doutora, nós não temos ainda um rumo processual para julgar Não, parcialmente. não, eu não estou... Não é só é gente isso, não, demais. doutora Nilma. Na verdade, se a União sentar e resolver pagar, porque esse valor aí, eu não sei quanto que dá
esse valor. Mas se a União senta, seja pelo INSS, milhões. seja pela rede, provavelmente milhões. Eu não sei, vai precisar de uma dotação orçamentária para pagar isso? Não é igual uma empresa privada. Então, assim, vai cair para o precatório, doutora? A minha decisão, a União vai recorrer, a senhora sabe tão bem quanto eu que vai. Olha, eu vai estou dar mais sugerindo confusão. mandar tudo. Eu não estou sugerindo dividir, não. Não é nesse sentido, não, Excelência, de dividir, não. Eu que estava falando exatamente com relação aos ativos, porque o rito é diferente, né? A execução de obrigação de pagar. Então, com relação a esse prazo que a doutora Cantelli colocou, reforçar, né, me colocar também, por conta dessa parte dos Mas aí inativos. o outro fica sem resolver, doutora. Não, então não, a gente não. julga hoje e deixa entrar os recursos. Não é nesse sentido. Não. A opção, na verdade, é essa: é julgar ou mandar para o juiz de cooperação. Doutor Antônio Gomes pode gastar 2 anos nessa negociação. E aí? Chamou, analisou, quer fazer uma perícia mais aprofundada. Como é que faz? A gente vai proibir eles de trabalhar? Ou se Pode não, gastar. ou se não tem uma turma que não tem nenhuma discussão, que está claro, que está certo, e não sei o Paga quê. para aquela turma, exclui aquela ou se turma não, da execução. essa reclamação dessa parte, ela pode comparecer à mesa e reclamar para o advogado, que não vem, não comparece, etc., porque, eventualmente, o advogado, né, A senhora que sabe é quem é a público... pessoa, doutora? Não, o Que tá advogado reclamando? público, ele pode Não, eu estou ficar falando é a atrás. pessoa, Não. o substituído que está com problema. Ah, De repente, não. levá-lo. São Não, vários. eu estou dizendo o seguinte: a execução ela é composta de duas não, formas isso não de. estou entendendo, doutora. Eu estava dizendo com relação ao pessoal que já é obrigação de pagar, para o caso de se já fazer o andamento da execução, que não depende Não tem jeito, desse como é que a tipo gente- de documento que é o comando. A Né? não ser que a senhora separe a execução, igual estão fazendo aí com as ações coletivas. Aham. Que já estavam aposentados à época e o outro. Mas tem um julgamento que tem que ser feito. Julga. A doutora Ângela tem um voto, a doutora Adriana tem outro. Sinceramente, a única Obrigada. forma que eu vejo é Tá. lá. E o tempo que for, doutora Paula. É porque o voto está pronto, é porque, olha fácil. A aqui, doutora Ângela coloca divergência, a doutora eu Paula ponho o meu e vota, pronto. é um ou outro e vai embora. ou a Segue Paula traz adiante. uma terceira, que a gente adere. É. Mas olha aqui, ainda que gaste 2 anos, Pois, isso que eu se tô falando. se isso for ao TST, com todo respeito ao nosso Tribunal Superior, ainda assim pelos trâmites, pela fila, pelo número de processos que tem lá, não vai demorar menos que isso, gente. Mas 2 anos, doutora, pode resultar em negativo e a gente voltar e ter que fazer o julgamento que está sendo feito hoje. Exatamente. Aqui Na não. verdade, não tem promessa de uma solução por esse meio. Tem promessa de uma tentativa de um trabalho grande buscando essa solução. É essa a promessa. E que será feito com toda certeza. Não, com certeza. Eu estava só colocando esse ponto porque... Não tem jeito, doutora, esse já foi Os ritos são rechaçado. diferentes, né? E um é rito de execução de Se a pagar, senhora se opuser aí para o juiz de cooperação, nós vamos prosseguir no julgamento. Doutora Adriana, Não, coloca o eu não estou voto. dizendo nesse sentido, não. Eu só estou dizendo se dá Então está possibilidade. todo mundo de acordo em mandar para o juiz de cooperação? Ok. Essas pessoas que estão ligando, eu vou Não, começar entendi, a pedir. doutora Adriana. Tá Está entendido ótimo. também. Eu vou Danilo, começar só a entendeu pedir também, para tá bom. anotar o nome dessas pessoas e, eventualmente, repassar a senhora. Porque precisa esclarecer a eles. Olha, está andando, está tentando fazer. As pessoas que falaram no gabinete, a É, senhora que estão fala? fazendo as reclamações. É porque não é para não fazer mais reclamação. Não, o pode- sindicato faz contato com eles. Pode e... fazer quantas vierem que a gente vai responder e o processo não está parado. Não é isso. Aham. É porque é a insegurança deles. E Aham. eles já estão velhinhos. É. A preocupação é com eles. É não compreensível, né? Não é só Não, com a reclamação, mais não. do que compreensível. demais. Essa claro. ideia é exatamente por eles. Se fosse só juridicamente, o voto Então, feita a proposta pela desembargadora Adriana de envio dos autos ao setor... É setor, não? O que é? É o núcleo de cooperação. cooperação judicial, pela qual é encarregado o desembargador Antônio Gomes, e que é assim, um exímio conciliador, ele é impressionante, ele é um exemplo para todos nós. Demais. Então, foi acolhida a sugestão da doutora Adriana pela doutora Ângela e pela doutora Paula, e assim será feito. Mas ficam incumbidas, doutora Adriana, e se precisar, doutora Ângela, se não tiver doutora Ângela, eu assumo a posição, se for o caso, né? E doutora Paula também, de a gente fazer uma reunião com o doutor Antônio Gomes para conversarmos com ele Nós sobre também, o processo. advogados, não colocamos à disposição, se for preciso, a gente vai de Provavelmente, qualquer doutora, forma. os senhores serão intimados. Tá. Mas, na verdade, com o doutor Antônio Gomes, é demonstrar
Isso que a doutora Adriana falou aqui. Tem até a gravação, se eles quiserem degravar, para ele poder saber o que é expectativa, porque é um processo grandioso. E o doutor Antônio Gomes não tem só essa questão, ele tem inúmeras questões que estão lá para ele tentar buscar uma solução. Mas ele vai arranjar uma agenda rápido e vai tentar inserir isso. Eu tenho Vamos certeza marcar com absoluta. ele na próxima semana? Eu acredito assim que sim. possível. Podemos marcar com ele. Eu vou tentar. Eu e o doutor Orlando estamos totalmente à disposição. Ok. Se quiser que Se acompanhe, ele porque a gente achar é a que memória nessa do primeira processo. reunião é importante a presença dos senhores, a gente já faz o convite. Porque a gente por tem uma telefone, memória tá? Não muito vai ser grande. intimação, Não precisa não. A gente tem uma memória muito grande do processo, né? Sim. A gente tem o roteiro. Trazem dele. tudo, né, pra gente. Ok, Então, combinado. deixar, tá? Então, assim fica decidido, o processo está sendo retirado de pauta novamente para mais essa tentativa de encaminhamento, evitando um julgamento que aí vão ser sucessivos recursos e sempre vai ter uma pendência que atrasa a execução final e a satisfação final desses créditos. Com a concordância da doutora Nilma, os senhores são do mesmo escritório? Nós trabalhamos juntos. Ok, com a concordância, então, da doutora Nilma. Os senhores são do sindicato. Do sindicato. Somos sindicato. Ok. Doutor Helder, eu não perguntei, o senhor tem sim. alguma Vai registrar a oposição por causa divergência da nesse união? momento? Nossa, Excelência, muito contrário. Não, vai registrar mesmo. Senhora requerimento presidente? do Ministério Obrigada. Público é a mais ponderada. Ok, do Ministério Público também Eu aderiu. vou registrar a O senhor concorda, né? divergência, porque eu acho que ir para lá com dois entendimentos quase que opostos, vamos dizer assim, acaba por colaborar para demonstrar que essas partes deveriam sentar e resolver Mas o problema Vossa por Excelência elas vai mesmas. colocar a divergência no campo divergência, porque o voto Sim, não tem sim, julgamento. sim. Ok. Tá? Ok. E no final eu faço aquela sugestão e aí pode constar que a sugestão constante do voto divergência foi acolhida por todos. É o que eu ditei aqui, que a sugestão foi feita por Vossa Excelência. Então, a doutora Adriana vai postar lá a divergência. Isso, ok. Não consta o meu voto. Não, E não consta meu Não, voto. seu Eu não. tinha uma anotação anterior, mas eu vou até tentar excluí-la do sistema. Mas não precisa. Pode, é só ir lá buscar, excluir. Depois da Ok. sessão, para não dar problema nos, Ok, nos tá autos. certo. Então, assim fica decidido nesse caso. Ele é complexo e merece um tratamento especial. Vamos ver se a gente consegue resolver. Tá bom. Boa tarde a todos. por Muito favor. obrigada, Muito viu? obrigada. Próximo. Até logo, doutor. O próximo na ordem 2 é o número 1 da pauta, 10.380.